Olá, boa noite a todos. Estamos dando início aí ao Mentors Lab aqui de setembro, evento realizado pela ABMEI, especificamente pela Diretoria de Inovação, e vai ficar gravado no canal. Eu sou Taylor Damasceno, vou mediar aqui o papo hoje. Sou gerente de engenharia de software no iFood, sou diretora adjunta aqui na ABMEI, na parte de inovação. E hoje a gente vai ter um papo super legal, como a inteligência artificial aumenta a produtividade dos mentores e dos profissionais. Temos aqui nossos ilustres painelistas. Fernando, à vontade aí. Ok, obrigado. Então, a nome da Diretoria de Inovação da ABMEI, né, dou as boas-vindas a toda a nossa audiência. Eu sou o Fernando, faço parte da diretoria faz mais do que um ano. Eu sou assessor de empresas, eu apoio investidores internacionais e empresas que têm foco em estabelecer operações no Brasil. Tá? Sou investidor anjo, conselheiro de empresas e startups. E também está, além do Taylor, está conosco a Valéria Molina, executiva C-Level e consultora em marketing e vendas no setor de TI e e-commerce. Então, como o assunto de hoje é mais voltado à base tecnológica e o forte do nosso Taylor, então ele vai moderar e ele vai apresentar a nosso convidado de hoje. Por favor. Exatamente. Sem mais delongas, trouxemos hoje aqui o Smiley, bastante conhecido já no mercado de tecnologia aí, de longa data, trabalhou em grandes empresas, em vários projetos diferentes, e agora CEO da Ztech. Seja bem-vindo, Smiley. Boa noite. Muito obrigado pelo convite aí. Acho que a gente tem um papo bem legal para falar de um assunto bem em voga aqui, né? Bom demais. Bora lá. Acho que o Fernando quer dar um contexto também, porque teve um Mentors Lab, acho que no início do ano, que também foi abordado inteligência artificial. Correto. Sim, se me permite. Vamos chamar de não sei se é um spoiler ou um disclaimer, mas de qualquer forma, para quem tem nos acompanhado nos Mentors Lab mensais, devem lembrar que em meados do ano passado, na época, o nosso palestrante foi o Murilo Silva, quem falou de inteligência artificial. A diferença entre aquele Mentors Lab e o de hoje é que aquele era uma introdução, era o básico de inteligência artificial, até porque o Murilo estruturou a sua palestra de forma de nos levarmos por uma visão histórica da inteligência artificial, com cases tão interessantes quanto, não sei se se lembram, né, as origens, grandes manejos de gerenciamento de dados. Ele ilustrou isso com aquele grupo de cientistas britânicos que durante a Segunda Guerra Mundial, liderados pelo Alan Turing, conseguiram decifrar o código Enigma, aquela máquina alemã que enviava mensagens para os submarinos interceptarem a frota britânica. Então, também ele nos levou percorrendo casos como a máquina da IBM, da Deep Blue, que conseguiu, de alguma forma, simular todas os movimentos de um tabuleiro de xadrez, e que virou famosa porque, na época, conseguiu derrotar ao Garry Kasparov, né, que era o campeão mundial de xadrez, e por aí vai, até tempos mais locais. E o que eu me lembro que ficou mais claro é que a inteligência artificial tem estado aí no nosso mundo por mais tempo do que a gente imagina, e quem sabe nós não temos percebido. Mas agora, se reparamos que quando a gente está assistindo Netflix e começa a receber recomendações de filmes, tem uma inteligência artificial por trás. Não é à toa que eu, basicamente, sempre me conecto com as recomendações da Netflix. Também tem a Alexa da Amazon, o reconhecimento facial dos smartphones, e quem não tem já interagido com chatbots, né, quando você liga seu banco, sua seguradora, e por aí vai. Então, foi basicamente isso. Hoje é um pouquinho mais, vamos mergulhar um pouquinho mais, um degrau mais,
E acho que com essa introdução, para que fique claro, né, o escopo do Mentors Lab de hoje, eu vou deixar com o Taylor e com o Smiley. A Valéria e eu vamos ficar aqui aguardando o momento das perguntas e provocando aqui um debate que esperamos seja muito rico. Bom demais. Só conectando com esse ponto, né, que é bem importante, a inteligência artificial já estava nas nossas vidas, mas outro exemplo muito legal, sempre ouço as pessoas falando, é sobre recomendação de produto. Pessoas que dizem, por exemplo, pô, estão ouvindo meu celular, não é possível. Eu comentei que ia comprar determinada coisa e apareceu aqui como uma sugestão. Isso é inteligência artificial pura, baseado em uma busca em geolocalização. Eventualmente, alguém dentro da sua casa pesquisou. E o que pega também nesse caso é que a nossa mente sempre grava os acertos, né? Pode ver que eventualmente chega alguma coisa também que você não pesquisou, mas essa parte a gente ignora. E aí fica essa lenda, né? Do tipo, pô, será que eles já me perguntaram isso? Será que o celular grava mesmo as pessoas falando? Eu falei, cara, com certeza não. Isso seria caríssimo. Mandar seu áudio para lá para armazenar sai mais caro do que você aplicar um modelo mais geral ali que vai acertar dentro de um nicho ali de porcentagem, né? E aí é bem interessante essa introdução, porque quando a gente fala de AI, do boom de AI, né, a gente está falando especificamente de Gen AI, então a gente está falando de uma inteligência ali que ela simula a inteligência humana, né? Então ela é baseada ali em Deep Learning, que é um algoritmo de Machine Learning, né, de redes neurais e tudo mais. E o que estourou mesmo foi os LLMs, com GPT, com Anthropic, entre outros, que nada mais é do que modelos de linguagem, né, que são treinados em cima de uma base extensa, então base de documento, base na internet, tudo mais. E aí eles têm ali toda uma lógica baseada em algoritmos estatísticos mesmo, de prever padrões parecidos com seres humanos. E a gente consegue chegar nesse resultado absurdo que a gente tem por causa do poder de processamento. Porque no passado, né, já existiam técnicas semelhantes, mas a gente não tinha um poder de armazenamento tão grande, de processamento paralelo tão grande, né? E aí hoje a gente está trazendo aqui o Smiley, que ele é um empreendedor aí na área de inteligência artificial, né? Trabalha ali, fundou uma empresa, uma startup na área de inteligência artificial. Ele vai trazer um pouquinho aí para a gente falar um pouco sobre otimização de tempo e atendimento personalizado. Smiley, fica à vontade aí, cara. Boa, obrigado, Taylor. Eu acho que tem um ponto também que você falou aqui, que a gente já usa IA há bastante tempo, né? Tem um mundo, assim, que vive de IA há muito tempo, que é o mundo da saúde, né? A medicina usa e abusa de IA há muito tempo. E a gente acaba não reparando isso, mas nos estudos de medicina, em grandes centros de medicina, assim, IA tá na vida aí faz muito tempo, né? E é que nem se falou, o grande boom agora, que aconteceu lá no finalzinho de 2022, ali, finalzinho de 2022, foi de GenAI, porque aí agora ficou palpável para meros mortais igual a gente, assim, conseguir utilizar e conseguir ver na prática como que a IA consegue ajudar a gente no dia a dia, né? Porque é muito fácil, você tá lá no mundo de medicina, funciona tudo bem, mas eu não conheço de medicina, provavelmente aqui deve ter alguém que conheça, mas é um nicho muito específico. Agora não, agora a minha mãe interage com IA, meu filho interage com IA, e virou um mundo mais fácil de você palpar isso. Tá muito mais no nosso dia a dia, né? Assim, tem um exemplo legal que eu trago aqui, que é a primeira coisa que eu fiz com LLM foi um livro de história infantil para o meu filho. Então, eu escrevi um livro de história infantil, roteirizando a IA, então, obviamente, a gente precisa roteirizar, né? Então, eu roteirizei a IA, pedi para ela fazer os elementos que eu queria, usei uma outra IA para gerar imagens desse livro, eu imprimi o livro e vira e mexe meu filho até hoje, ele pede para eu ler de vez em quando, pede para eu arrumar os bonequinhos lá e tal. Então, assim, ficou muito mais palpável hoje. Eu consigo dizer para o meu filho o que é uma IA hoje, por quê? Porque eu falo, filho, ó, o papai criou essa história para você. Ah, quer mudar? Vamos mudar, a gente senta junto e muda junto, né? Muito bom, muito bom. E, cara, fala um pouquinho para a gente da Zia aí, do trabalho que você vem fazendo com atendimento personalizado, como é que funciona os casos de uso, até para a gente conectar com essa parte de negócio mesmo, né? Como é que é criar um produto de AI para o usuário? Legal. Assim, eu trabalhei eu trabalhei em grandes empresas já, né? Minha última grande ali foi o iFood. E dentro do iFood, assim, acho que é uma das pioneiras do mundo de IA. Usa bastante dado, assim, desde sempre o iFood usa muito dado, até para essa recomendação.
E um dos problemas que a gente via no iFood e vê em qualquer outra empresa é atendimento, né? Então, assim, o atendimento hoje, ele está muito aquém. E por N motivos, né? Então, assim, às vezes a gente tem um problema de atendimento porque a pessoa está ali sobrecarregada de tarefas, porque geralmente você não tem uma pessoa... Em grandes empresas, sim, mas em empresas um pouco menores, você não tem uma pessoa, um grupo ali, uma equipe inteira onde está dedicada para o atendimento. Geralmente você faz atendimento e mais A, B, C e D. Então, você está fazendo ali, competindo N tarefas, né? E a gente viu que o próprio atendimento ali, ele ficava um pouco a desejar. Então, quando eu decidi empreender, né, que eu saí do iFood e montei a empresa, foi muito olhando para esse foco, né? Assim, como que eu consigo ajudar as empresas a ter uma qualidade melhor de atendimento, e a qualidade melhor de atendimento, ela diretamente está linkando com N outras coisas. Eu melhoro a minha conversão, eu melhoro a retenção de cliente, eu diminuo o churn, tem tanta coisa que um simples atendimento traz, e o atendimento ele acaba sendo a porta de entrada de todas as empresas, né? Que eu falo dentro da empresa que muito assim, um exemplo, né? A sua IA trabalha com venda, você consegue colocar a sua IA para fazer um carrinho de compras e fechar um pedido? Eu consigo. Você consegue, então tem vários modelos, você consegue fazer com que a IA, sei lá, acesse uma base de documentos e responda perguntas de suporte? Consigo. Só que quando a gente olha para uma IA conversacional, o início é sempre um atendimento. Esse atendimento ele pode virar qualquer outra coisa. Ele pode virar uma venda, ele pode virar um suporte, ele pode virar uma ouvidoria, um saque, mas você sempre começa com um atendimento. Você tem ali um roteiro que o atendimento padrão, que o modus operandi das empresas ela acaba funcionando, né? E a gente acabou estudando bastante, assim, e tem dados, assim, tem inúmeros estudos que se você responder ali nos primeiros 15 minutos de atendimento, se você tiver uma resposta boa e de até 15 minutos, a conversão ela aumenta absurdamente. E a gente está falando de 15 minutos, então para um humano hoje responder em 15 minutos ali com 3, 4 atendimentos, é um número normal até, padrão. Mas para uma IA, a gente joga isso para 15 segundos. A IA que a gente está trabalhando hoje, a minha média de atendimento, de tempo de resposta, ela está na casa dos 8 segundos. Então, assim, em 8 segundos, você tem uma resposta coerente, com a sua personalização, com o seu tom de voz, falando da sua marca, vendendo como você gostaria de vender, né? Então, a gente começou a atacar. Primeiro, a gente, dentro da Zia, que a gente criou uma inteligência artificial plugada no WhatsApp, e a opção do WhatsApp é porque o Brasil gosta de WhatsApp, né? O Brasil usa muito WhatsApp, então a gente foi para o WhatsApp. Não estamos ligados só no WhatsApp, tem outras plataformas ali, mas o carro-chefe hoje é o WhatsApp. E basicamente a gente começou com atendimento puro e único, que era apresentar a empresa, falar sobre o modus operandi da empresa, horário de atendimento. Pode falar, Fernando. Oh, desculpa, não queria te interromper, mas já que estamos falando do atendimento, uma coisa que, por experiência própria, e obrigado pelo gancho, porque me leva a pensar o seguinte: normalmente eu não sou dos que gosta de utilizar os chats, né, os chatbots. Eu não tenho paciência para isso, né? Tecle 1, tecle 2, não. Eu só utilizo eles quando trata-se de uma exceção. Mas, infelizmente, quando se trata de uma exceção, provavelmente os algoritmos não estão treinados para exceções. Estão treinados mais para o comum, né? Então, eu imagino que tratamento das exceções, em algum momento, eu me armo de paciência, porque sim, em algum momento vão me colocar com um atendente, né? Então, você, desde sua perspectiva, acha que isso é um problema? Ou acha que em algum momento as máquinas vão poder lidar com exceções? Acho que essa pergunta é bem recorrente, assim, e acho que todo mundo foge de chatbot por conta disso, né? Assim, aquele chatbot tradicional de árvore de decisão, ele é um modelo que funciona ainda, já funcionou muito mais, mas você tem que passar por uma jornada inteira para resolver o seu problema. Às vezes você passa por 10 passos para resolver um problema específico. E se você sair do atendimento virtual e for para o atendimento humano, a chance de você ter que repetir tudo que você já falou para o chat é enorme, assim. Então, hoje, o que acontece? Assim, a gente conseguiu, dentro de casa aqui,
trabalhar bem legal com a parte de exceções, tá? Então, um negócio que a gente foca muito aqui dentro de casa eu tenho a minha IA, ela tem que atender como se fosse um humano atendendo. Então a gente replica situações onde um humano estaria atendendo e fala assim, opa, peraí, um humano mandaria um link cheio de botões para tecla 1 para isso, tecla 2 para isso? Não. Então vamos fazer com que a IA entregue algo que não seja tão robotizado. A gente fala muito assim, né, de conversas humanizadas aqui dentro, até meio conflitante, porque você fala assim, uma conversa humanizada, mas quem está fazendo é uma inteligência artificial. Então tem um paradigma aí. Mas as exceções hoje, com os modelos de LLM, do jeito que eles estão, e treinados, bem treinados, assim, você consegue matar muito das exceções. Então, uma das coisas que a gente não tem aqui, por exemplo, é botões. Eu tenho vários clientes que já me pediram, posso colocar um botão? Eu falo assim, você pode, mas me diz qual é o teu problema, que eu vou resolver ele sem botão, e você vai gostar mais do que com botão. O seu cliente vai gostar mais do que com botão. A tecnologia permite, mas eu prefiro não, por quê? Porque eu gosto que a conversa seja muito parecida com conversa de humano, assim. Então, as exceções bem treinadas, elas funcionam muito bem hoje com os LLMs que a gente tem. Eu acho que a grande sacada aqui é como, acho que é para tudo isso, né? Mas para IA se encaixa muito bem, não existe um modelo de IA que é bala de prata, que ele vai resolver 100% das coisas. Então, geralmente você tem que complementar. Dentro da ZI, hoje a gente faz isso, a gente não tem só um modelo e não tem só um modelo treinado. A gente tem pequenos agentes. Achei bem interessante, acho um paradoxo, né? Porque uma exceção bem treinada parece uma contradição em termos, né? Sim. Exceção, como que você treina? O que você consegue dizer hoje para IA, né? Você consegue dar um escopo de atendimento, por exemplo, para IA. Vamos falar de atendimento, mas isso serve para qualquer outro modelo de IA, tá? Até de gerar imagem, gerar áudio, serve para qualquer um deles. Você dita a regra do jogo para IA. Então você vai lá, dita toda a regra do jogo. E a exceção, você coloca algo do tipo, se não casar no que você conhece, você vai você vai atuar de alguma forma. E essa alguma forma, existem transbordos que você consegue fazer. Você pode simplesmente falar que a IA pode falar assim, legal, daqui para frente eu não consigo, mas se você entrar em contato no canal X ou se você ler essa documentação, eu tenho mais detalhes. Então, na verdade, você trata a exceção dando mais informações. E aí talvez a informação não seja no método tradicional aqui do conversacional, mas pode ser uma exceção onde eu te mando para um documento, te mando para um site, te mando para um outro lugar, sabe? Pois, Mali, obrigado. Quais são os tipos de cliente que hoje você tem que o produto da ZI funciona aí? Qual tipo de atendimento, né? Não é nichado. Sei que academia é mas dá um overview sobre a abrangência aí do seu produto e também fala um pouquinho sobre como é que é essa questão da customização. O legal, assim, no começo a gente até errou um pouquinho, porque como a IA pode fazer de tudo, a gente se vendia como, eu faço qualquer coisa para qualquer segmento. E a gente viu que não funciona, porque se você não se encaixar na dor do teu cliente, você não vende. Então, assim, faço tudo para tudo. Isso não é uma dor. Eu não vou ter nenhum cliente pesquisando sobre IA que resolve a minha vida. Deve ter até alguém que pesquise assim, mas no começo a gente se vendia assim. Depois a gente acabou meio que fazendo pequenos nichos. Então a gente tem alguns modelos de IA treinado para determinadas situações. Então a gente já tem personas treinadas aqui dentro, onde você pode escolher um primeiro atendimento, que basicamente vai contextualizar sobre a empresa, sobre o que a empresa faz. A gente tem o atendimento onde você está linkado muito mais para suporte, FAQ, bem perguntas e respostas mesmo, mas bem diferente de árvores de decisão. Então a conversa vai fluindo como se fosse uma pessoa. A gente tem carrinho de compra, então a gente já tem e-commerce rodando junto com a nossa IA, onde segue o fluxo inteiro, desde escolher pedido, recomendação de produto, montar carrinho, gerar Pix, pagamento, então tem tudo isso. Hoje a gente trabalha bastante tem bastante empresa de tecnologia aqui dentro de casa. As startups de tecnologia gostam bastante, porque o nível de customização é muito grande. E já é um ambiente onde essas empresas elas sabem navegar bem. Então, essas empresas acabam customizando bastante. Mas a gente tem de tudo, assim, tem academia aqui dentro, tem e-commerce, tem escritório, acho que contábil que tem também, tem bastante coisa aqui. E a gente está tentando fugir desse consigo resolver qualquer problema, mas no final das contas, você consegue resolver qualquer problema. Você precisa... Eu já deixei você falar, tá, Marcelo? Só um minutinho aqui. Hoje a gente
a gente foca muito em desenhar qual é o problema e customizar essa solução desse problema. E a gente, em todas as reuniões que eu faço, eu trago isso à tona, que pensa que a IA é um novo funcionário, um novo colaborador que você está ensinando, porém, esse ensinamento ele é muito mais rápido de fazer, porque a carga cognitiva das pessoas, algumas pessoas aprendem mais rápido, aprendem mais lento, então você não tem esse problema, é altamente replicável, não cansa, não adoece, não faz nada. Então, pensa que se você treinar uma pessoa para determinada situação, é o mesmo que você faz para IA, e a IA consegue resolver as coisas. Então a gente consegue hoje atacar várias coisas. A gente tem FAQ hoje aqui dentro, tem base de conhecimento, tem essas integrações com Pix, com e-commerce. Boa. Fala, Marcelo. Opa, Cara, acho que tá Acho travando que tá aí. mudo. Pior que não tá mudo, deve ser a conexão mesmo. entrou uma ligação aqui. Ah, ok. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo agora, né? Sim. Sim, Marcelo. Então, a gente volta e meia se vê à frente de dificuldades de maturidade mesmo da empresa ou dos processos para fazer esse treinamento de máquina. Como é que você entende aí uma espécie de... Final cortou, Marcelo. A empresa, qual a linha de corte, né? Qual a percepção para uma fronteira que ela está preparada ou mal preparada ou bem preparada para adotar a tua solução? Cara, assim, existe um mito hoje em IA, apesar de ser um negócio, IA generativa ser um negócio relativamente novo aqui, né? Existe um mito que é assim, cara, você traz o dado para cá e a IA resolve. A IA vai resolver, mas a chance de ela resolver de uma forma ruim é enorme. Então, a IA gosta de dados. Qualquer tipo de algoritmo gosta de dados. Quanto mais estruturado o dado, Puxa, o Marcelo caiu. Mas, assim, quanto mais estruturado o dado, melhor para a IA. Ela entende dados não estruturados, ela vai muito bem em dados não estruturados, mas se você estruturar esses dados, acaba virando um atendimento ou uma resolução muito melhor ali. Então, eu acho que o ponto de corte ali para a empresa tem que estar estruturada, tem que ter dado e tem que saber qual é a dor que você quer resolver. Então, a gente tem que iniciar com a dor. Que dor que você quer resolver? Quero resolver a dor de atendimento. Tá? Qual é o teu problema de atendimento hoje, por exemplo? Entram 100 contatos por dia perguntando sobre os meus produtos. Legal. Então, se você tiver esses produtos bem estruturados, joga no modelo de IA bem estruturado, bonitinho, ela acaba respondendo. Mas acho que o ponto de corte é dados. Quanto melhor o dado que você dá para IA, melhor fica a resolução do problema. Ô, Val, só um adendo antes de você trazer. AI é tecnologia também. Tecnologia é meio para resolver problemas reais, né? Então, empresas que às vezes puxam temas do tipo, vou criar um OKR sobre AI, vou criar 50 iniciativas de AI. Isso é um erro, assim. Na verdade, você tem que entender quais problemas você tem e entender se AI é o que vai ajudar você a resolver aquilo da maneira mais eficiente, né? Então, acho que conversa um pouco com o que o Smiley trouxe, mas vai lá, Val. O que eu queria te perguntar é assim, hoje, né, a gente estava até falando isso um pouco antes de começar, né, a cada dia surgem ferramentas novas, funcionalidades novas, né, com tanta opção que a gente tem aí de AI. Como que vocês conseguem se diferenciar, né, de outros concorrentes no mercado que também trabalham dessa forma, né, de atendimento ao cliente? Então, assim, quais os principais diferenciais que vocês trazem para o mercado e como vocês chegaram, né, a conseguir chegar nesse patamar? Acho que um dos diferenciais que a gente traz aqui diariamente tá muito próximo de uma conversa humanizada, né? Igual a gente falou aqui, a gente simula conversas diariamente aqui. O que a gente mais gosta de fazer se o cliente já tem algum tipo de conversa acontecendo, a gente estrutura uma IA para esse cliente e eu geralmente peço algumas conversas tanto positivas quanto negativas, reais, e a gente replica na íntegra essas conversas para ver qual é a resposta, para o cliente ver se a resposta da IA está melhor, pior, do que a resposta que um humano ou que um outro modelo ali de chatbot tenha respondido, né? Então, acho que um dos diferenciais é a gente focar muito nisso, assim, na qualidade do resultado final, e é por isso que a gente tem um monte de modelo de IA plugado um na outra ali, porque a gente tem pequenas IAs especializadas em cada uma das camadas da conversação para a gente chegar no resultado final, né?
Então, acho que esse é um dos pontos da diferenciação. E a gente tem uma equipe de consultores aqui que manjam bastante de IA, que estão acompanhando o ecossistema, assim, o ciclo de vida do cliente dentro de casa o tempo inteiro, assim. Então, a ponto de acompanhar a performance e pegar o telefone, ligar para o cliente e falar, ó, a performance da sua IA não está tão legal, porque essa instrução aqui, ela está ruim, não está no formato que o resultado final vai ficar bom. E aí a gente vai lá e acaba atuando dentro do cliente. Acho que bem direto, assim, acho que os dois grandes diferenciais são esses, porque o resto é tecnologia. O resto é tecnologia. Então, o que a gente acabou fazendo na tecnologia também? A gente quis criar pouco atrito para o cliente. Então, se você olhar o nosso painel ali, o nosso back-office, ele é muito parecido com o WhatsApp Web. Por quê? Porque o pessoal já usa o WhatsApp Web. Então, a gente não quis criar uma complexidade de aprender uma nova ferramenta de conversação para fazer com que o seu problema seja resolvido. Então, a fricção, o atrito na entrada ali é muito baixo, porque a gente faz a configuração da IA, apesar de que o cliente pode fazer também, a gente instiga o cliente a tomar conta da IA, a gente faz isso para o cliente, mas tem que pensar que é um funcionário do cliente. Então, ele sabe da regra de negócio dele muito melhor do que a gente. A gente sabe superficial ali o que a gente pega em uma das entrevistas, né? Mas eu acho que é isso, assim, esse diferencial é a qualidade da conversação no final, porque a gente simula conversas reais, a gente quer que a conversa seja real. Tem até uma das features, assim, que eu sempre falo dela internamente, eu falo assim, isso aqui a gente não pode perder nunca, que parece que é uma besteira, assim, parece um negócio tão simples, mas as mensagens do WhatsApp, quando a IA está respondendo, lá em cima, quando aparece digitando no WhatsApp, a nossa IA, ela coloca digitando. E esse digitando, ele demora um tempo maior para frases maiores e menor para frases menores. Então, ele simula muito um usuário. Então, de repente, a IA mandou um texto lá de 10 linhas, mas levou meio segundo para responder. Fica estranho. Então, esse texto, por mais que a IA já gerou a resposta, ele aparece digitando um tempo maior ali. Então, quando você pega esse ecossistema inteiro, que você olha tudo isso, que já é o dia a dia do brasileiro hoje, são pequenos nuances que, quando você coloca eles juntos, faz com que pareça que seja um humano mesmo respondendo ali, né? Legal. Bom, fala, Fernando. Smiley, eu queria levar a conversa em outra direção. Tenho a impressão que a utilização básica, ou mais geral, da inteligência artificial por parte dos leigos, ou quando abordam alguém para dizer, eu queria fazer alguma coisa aqui na minha empresa, está mais orientada a fazer mais eficientes processos, muito de rotina, de alto volume de transações e com muita repetição. Mas inteligência artificial, acho que tem um potencial também para ir por outras vias, né? Por exemplo, não somente melhorar as eficiências, mas também trabalhar a parte da interface com o cliente. Obviamente, estamos falando de atendimento, que é uma das principais, né? De user experience. Mas, pelo lado das eficiências, qual a tua experiência em termos de quais são as ferramentas ou quais tipos de casos de uso você tem se envolvido com maior frequência? E depois fala da outra ponta, a interface com o cliente e o consumidor. Acho que é muito isso que você falou aqui, né? Assim, a gente tem vários casos de uso onde o primeiro aparente a IA vai resolver problemas de tarefas repetitivas, tarefas mecânicas e tarefas... E reduzir tanto. Exato. Mas assim, a gente consegue trazer a IA para outros caminhos também. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma série de assessores que eu tenho dentro de casa que são modelos de IA que eu uso para determinadas coisas. Então, a gente tem um agente de IA aqui, por exemplo, para fazer copies para LinkedIn, por exemplo. Então, é um modelinho de IA, é um agente que a gente criou, e aí eu uso bastante aqui o ChatGPT e uso bastante o Claude também da Anthropic, que são, para mim, assim, são ferramentas ótimas, e a gente acaba, assim, não é uma tarefa repetitiva, porque eu acabo não postando muito em LinkedIn, assim, não é uma rotina, eu não trabalho com isso, né?
mas acaba me ajudando. Então, o que eu trago hoje com o modelo de IA, e isso serve tanto para conversação, quanto para gerar imagem, gerar som, criar música, assim, o leque é enorme, assim, mas eu trago a IA muito como minha aliada do meu lado, sentada assim, ó, legal, tem uma tarefa que eu não sei fazer, ela não necessariamente precisa ser repetitiva ou mecânica. Se tem uma tarefa que eu não sei fazer, a primeira coisa que eu faço é ir perguntar para uma IA. Obviamente, você precisa cuidar muito com o que a IA responde, você precisa averiguar se aquilo de fato é um fato, ainda mais quando você está falando de coisas muito específicas, algo que realmente tem um documento ali, algo que você, por exemplo, uma lei. Eu conheço muito pouco de lei, de advocacia, mas quando eu preciso de alguma coisa, eu vou na IA, pergunto, e depois eu vou consultar as fontes para ver se o que a IA me falou faz sentido. Porque a IA também, a IA generativa, a gente tem que lembrar que ela, por mais que ela pareça que tem consciência, que ela sabe, ela não sabe o que ela está fazendo. É uma série de algoritmos onde você encontra um quadrante próximo que consiga responder aquela pergunta, e aí a parte da generativa é legal, porque aí ela gera uma resposta nova baseada nesse quadrante que ela encaixou ali. Mas parece que ela está pensando, mas ela não está pensando. Então, às vezes, ela só vai escrever o que bateu na consulta dela ali, na pesquisa dela naquele quadrante. Então, tem exemplos ótimos, assim, ó. Se a gente pegar um modelo de A zerado e ensinar para ela que 1 mais 1 é igual a 3, ela vai responder que é 3, porque ela não está fazendo um cálculo matemático, ela não tem um algoritmo por trás. Ela está repetindo o que foi ensinado para ela de uma forma, aí a generativa, ela vai gerar de formas diferentes para cada interação, porque ela está gerando coisas novas, mas a gente tem que tomar bastante cuidado disso também, né? Boa. Acho que a gente entra aqui um pouquinho nessa pauta, né, de produtividade ali no dia a dia. Cara, o que eu diria também é assim, eu converso com muita gente que está usando os modelos free ali do GPT, que é o GPT 3.5 e tudo mais, e é um absurdo, assim, a diferença do output da versão paga, do 4O. O Cloud, que é da Anthropic, que entrou no Brasil recentemente, faz uns 2 meses, está liberado também, é muito bom, coloquei aqui no chat. Gemini, eu acho que é o que erra mais desses três, assim, dizendo que falando como quem paga o GPT, quem usa o Cloud também, o Gemini erra mais. E aí a gente entender também que já existe essa disparidade dos modelos, não é tudo igual, assim, definitivamente. Minha esposa usa bastante Gemini, mas vira e mexe, ela me fala alguma coisa, eu falo, olha, vamos checar. Eu checo no GPT 4O, versão paga, e é diferente ali, né? E aí, além do LLM, que é mais genérico, conforme o Smiley trouxe, pô, me ajuda para qualquer tipo de coisa, a gente tem outros tipos de LLM não, desculpa, outros tipos de AI para apresentação. Então tem o Beautiful AI, Gama PP é bem interessante também. Além de gerar PowerPoint, ele gera até um hot site se você precisar. E é legal, assim, a forma já está muito melhor do que era há 6 meses atrás. Existe o Laser.io, você consegue criar um diagrama. Então, sei lá, você consegue criar um diagrama de qualquer natureza. Você consegue criar um fluxograma e tudo baseado em prompt, né? Então, ele recebe um input baseado em descrição que você vai colocar, mas o output que você vai ter é diferente. Quando a gente fala de geração de imagem, o próprio GPT tem o DALL-E 3, mas o Midjourney ainda é infinitamente superior, porque o Midjourney começou nessa jornada há muito mais tempo. Então, a qualidade das imagens que você vai ter no Midjourney são bem superiores, mas também é pago. E aí tem um site interessante que o Smiley compartilhou aqui, né, que é o thereisaiforthat.com, que ele consegue seguir ali também a tendência, né, de ferramentas de todas as naturezas. Acho que o desafio é a gente entender, de fato, no nosso dia a dia, putz, o que eu tenho mais necessidade? E, pô, a pessoa que faz muita apresentação, se você encontrar um AI que te ajuda nisso, aí vale a pena você investir, né? Mas tem que ter esse cuidado também, porque hoje tem um excesso de coisas ali que você vai usar, e aí, se você sair pagando tudo, você também pode gastar muito e não necessariamente atingir a produtividade que você deseja, né? Eu, particularmente, pago o GPT-4o, eu dou aula, faço uma série de coisas e, tipo, como ele é mais genérico e serve para várias coisas, compensa demais, assim, uns $20, uns R$100 e pouco, assim, tipo, para mim sai muito barato pelo tanto que ele alavanca a minha produtividade no dia a dia. Vai lá, Fernando. E aí eu vou compartilhar também aqui no chat essas ferramentas, tá? É que estou ouvindo a conversa e estou imaginando o seguinte, pensando em coisas mais práticas.
Tem muita coisa disponível, mas que os leigos, que nem eu, só estamos aí tocando o tip do iceberg, né? Então, estava pensando que, quem sabe, uma nobre aplicação da mentoria seria se alguém pudesse oferecer um serviço de mentoria para orientar os leigos em termos de utilização e produtividade da inteligência artificial. Agora, vocês são os expertos, vocês podem dizer, não, Fernando, não precisa. Você pode virar um experto só experimentando aqui, vou te passar uma lista de ferramentas, você experimentando, você pode ser um autodidata. O que vocês opinam dessa colocação? Eu, particularmente, eu acho que acelerar o processo sempre é bom, né? Então, assim, se você tem alguém ali que já passou por isso, igual o Taylor já falou algumas ferramentas aqui, a gente usa um monte delas aqui. Então, se você tem alguém que consegue te mentorar, ajuda bastante, até te direcionar, porque, assim, se você falar, vou jogar aqui, Google, IA para criar apresentação. Há 3 anos atrás ia aparecer 2, hoje aparece um monte. E aí, como que você vai triar o que é melhor e pior? E aí, tem um ponto do melhor e pior que é, na minha concepção, tá? Acho que o pior e melhor é o que eu me adaptei melhor, para mim vai ser a melhor ferramenta. Pode não ser melhor para o Taylor, mas eu me dei bem com aquela ferramenta, então tá tudo bem. Mas se o Taylor trouxer para mim triado já umas 4, 5 que ele já usou, eu não preciso ir para o universo testar 100. Eu vou testar essas 3 primeiro. Talvez eu me encaixe numa dessas 3. Então, acho que ter esse tipo de mentoria é legal, mas a gente não pode esquecer que a IA, LLM, ela foi treinada com a internet, né? Então, você pega a OpenAI, ela foi treinada com base de dados da internet. Assim, abram o próprio ChatGPT, eu faço isso bastante, tá? E eu peço recomendação de produtos que até são concorrentes do GPT e ele me ajuda. E assim, gostaria de, sei lá, recomendação de plataformas de inteligência artificial para gerar PowerPoint, apresentação. Ele vai trazer meia dúzia ali para você e você pode ir testando. Você pode, inclusive, perguntar para a própria IA ali, na concepção da IA, qual que ela acha que é melhor para o meu determinado trabalho que eu preciso fazer. Às vezes, eu não preciso nem de uma... E aí é uma consultoria, uma mentoria, né, de pessoas que talvez ajude bastante nisso, que é, às vezes eu não preciso de uma IA para criar o meu PowerPoint, porque eu já tenho o meu template. Às vezes eu só preciso de uma IA para roteirizar o meu PowerPoint, porque o meu PowerPoint está pronto. Então, talvez pode ser até o próprio ChatGPT, o Gemini, aí onde você navega melhor. O Gemini, que nem o Taylor falou, ele erra um pouco mais, mas se você tiver dados estruturados, ele é bem legal, ele funciona bem legal. Mas, geralmente, quando você ali quer fazer uma pergunta, você não tem um dado muito estruturado ali, você já está querendo achar esse finalzinho ali, né? Então, acho que ter uma mentoria para isso, acho que acelera bastante. Boa. Eu vou deixar, quem sabe, para o final, para as conclusões, mas estou imaginando aqui 2 ideias que vêm na minha cabeça e depois podemos discutir assim em mesa redonda. Primeiro, uma curadoria. Um comitê que possa, aqui dentro da MEN, possa fazer uma curadoria por distintos tipos de segmentos verticais, setores, né? Que possa já trazer alguma coisa bem mais avançada, mais digerida e podermos montar uma próxima Mentors Lab muito específica para uma vertical X. Outra coisa pode ser, por que não fazemos uma mentoria cruzada ou reversa? Vamos colocar alguém a nos mentorear em numa Mentors Lab aqui. Vamos abrir para perguntas, questionamentos e que alguém que tenha um conhecimento bem superior ao nosso possa nos orientar aí. Não sei lá. Vou deixar isso aí na mesa. Não, excelente ponto, Fernando. Eu acho interessante isso, né? Não vou dizer que eu já dei uma mentoria de AI, mas como as pessoas às vezes veem que eu uso muito, pessoas próximas e tudo mais, e aí direto eles me perguntam esse tipo de coisa. Tipo, como é que eu uso mais no dia a dia e tal? E parece algo meio óbvio, mas eu tenho que dizer, tipo, as pessoas ainda subestimam a AI. Então, como é que eu sei disso? Porque, sei lá, às vezes eu tô vendo alguém próximo, um amigo, falando, pô, tô tentando resolver determinada coisa aqui, tá complicado, ninguém me responde, não sei o que fazer e tal. Eu falo, cara, por que você não perguntou isso para AI? Então, assim,
entender que você pode colocar muita informação ali, né? Como eu falei, esses dias eu fiz uma simulação, tipo, eu tava conversando com a minha esposa, e aí um amigo que vai comprar um apartamento, e aí eu sabia o valor do apartamento, quanto que ele tava dando de entrada e tudo mais, eu falei para ela, pô, o juro tá alto no Brasil, o juro vai baixar a partir do ano que vem, que vai trocar o preço do Banco Central e tal. Ela, mas isso aí dá muita diferença? Aí eu mandei um áudio, tipo, falei assim, ó, o cara tá comprando uma casa de X, a taxa de juros é tal, qual que é a taxa média do financiamento na Caixa, faz para mim essa simulação, né, em média, e se fosse a taxa de juros a, sei lá, 7.000%. Não é algo trivial de você fazer sem IA. E eu tava em pé, assim, tipo, andando na cozinha. Aí o negócio me deu tudo certinho, ó. Dá uma olhada. Então, agora, tipo, a gente consegue ter acesso a uma qualidade de informação, até para pesquisa, nível de curiosidade, que você tem que resolver, de uma maneira muito mais fácil, mas muito mesmo. O Ismael está falando essa parte jurídica mesmo, tipo, no iFood mesmo, os advogados são incentivados a usar, a gente tem produtos lá, porque você vai poupar, né, as pessoas do básico ali. Então, o primeiro segredo é não subestimem AI. Coloquem ali bastante informação, não tenham medo de perguntar, até porque, pior das hipóteses, você não vai ter a resposta, vai continuar onde você está, né? Eu vejo que eu superestimo, assim, né? Para mim já é automático. Tudo eu quero usar, tudo eu quero perguntar, mesmo coisas muito complexas. E às vezes as pessoas, tipo, nossa, mas você vai falar isso? Sim, vou falar isso. E eu tenho ótimos resultados. Então, essa é a dica 1. Vai lá, Val. Acho que um ponto importante aqui para a gente estar conversando também é sobre os riscos, né, que a gente pode ter também usando as ferramentas, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre quais os cuidados, né, que as pessoas devem tomar, até quem não é tão experiente, quem não usa tanto, né, e vai usar no dia a dia, quais são os alertas aí que vocês recomendam e mencionam aqui para gente, para o fórum. O alerta, acho que tem um alerta muito bom, que é assim, ó, pense que a IA é uma pessoa que você não conhece, está conhecendo agora. Então, assim, o que você falaria para uma pessoa que você está conhecendo agora? Então, tem coisas que você não falaria ali, não colocaria, né? Por quê? Porque, querendo ou não, a IA, ela só vai evoluir com treinamento, e treinamento é base de dados. Base de dados é o quê? Cada vez que eu interajo lá no ChatGPT, se eu não escolher um chat temporário, por exemplo, o dado que eu trafeguei ali, ele vai usar para treinar a IA. Então, se eu colocar meu CPF lá, não quer dizer que o Taylor vai chegar lá e perguntar qual é o CPF do Ismael, ele vai aparecer. Mas ele foi usado para fazer algum tipo de treinamento. Em algum momento, esse número pode aparecer. De repente, se alguém pedir para gerar um número de CPF aleatório, o meu CPF pode aparecer. Então, tem que ter um pouco de cuidado ali. Mas, para isso, por compliance, todas as ferramentas, pelo menos as grandes ali, elas já têm essa opção de chat temporário da vida. O chat GPT, ele chama de chat temporário ali. Na hora que você cria esse chat temporário, ele é um chat que ele só usa aquele conteúdo para aquele contexto e ele não usa aquilo para dado de treinamento, tá? Então, eu acho que, como eu sou um grande defensor da tecnologia, quanto mais a gente ajudar a ferramenta a evoluir, melhor. Então, assim, na maioria das vezes, eu evito colocar coisas que eu não deveria colocar dentro do chat, para que também ajude no treinamento. Se cada uma das pessoas que usam fizerem isso, tá tudo bem, a IA vai avançar muito mais rápido. Mas também tem que ter esse ponto de cuidado ali, porque você não pode colocar qualquer coisa ali, porque vai usar para treinamento. Que nem eu falei, vai aparecer escancarado em algum momento? Muito difícil, porque a ideia da IA generativa é justamente gerar coisas novas. Mas tá lá, foi usado para treinar. Exato, e aí assim, você pode fazer o upload do documento, por exemplo. Você não vai subir o upload do documento na sua conta pessoal, se o documento é da empresa. Então, e aí até para desmistificar algumas coisas que podem gerar esse tipo de dúvida. O Ismael, quando ele cria um produto de AI, é totalmente diferente a forma que ele comunica, né? Não é através de um prompt, é através de APIs. E aí você sanitiza esses dados, e aí também você não usa o mesmo workload, vamos chamar assim, o mesmo GPT que eu uso. Você tem toda uma questão corporativa que você vai usar dentro de um contrato com a Microsoft. Por isso que a Microsoft foi quem colocou 10 bilhões na OpenAI, que ela pode oferecer, a única cloud que pode oferecer esse GPT Corporate para você criar produtos. A Amazon, por exemplo, não consegue, ela tem que usar os concorrentes. O Google não consegue, só a Azure, né, que é da Microsoft, consegue fazer isso. Mas, voltando para... Então, só
só esse ponto, né, que quando a gente está falando de produtos que usam AI no back-end, não o prompt aberto, você tem outra maneira de trafegar esses dados, outros cuidados, né? Quando a gente fala do dia a dia, você pode também, você não precisa colocar os dados reais, né? Você segue o prompt ali, dá um tapa antes, muda ali os dados reais, coloca um outro número e tudo mais. Claro que se for uma conta, você coloca o número certo de informações, mas é super importante ter isso. Tem a questão de vazamento, né, Ismael? Querendo ou não, a verdade é que em sistemas e software, nada é 100% seguro, isso não existe. Então, se acontecer vazamentos na OpenAI por ataque hacker, por alguma coisa dessa natureza, que pode acontecer, está sujeito, tudo está sujeito, e aí sim você pode ter seu dado vazado se você coloca seu CPF, se você coloca suas informações lá. Mas isso também não é exclusividade de AI, né? É qualquer sistema que você coloca seu CPF, seus dados, está sujeito a um ataque e tudo mais. Tem um caos aqui, só rapidinho desse assunto. Lá em meados de 2000, se eu não me engano, teve um cliente, uma comunidade hacker tinha anunciado que eles iam derrubar a internet do mundo. Então eles falaram, site que está no ar a gente vai derrubar. Isso foi, acho que foi 2000, 2001. E aí um cliente meu, na época, a tecnologia do SPC, Serasa, que operava em Santa Catarina, era dessa empresa. Então todo mundo que consultava SPC Serasa em Santa Catarina, a tecnologia era dessa empresa. Aí ele falou, cara, assim, eu não posso ficar fora, não posso sofrer esse ataque. O que eu faço para mitigar? Eu falei, só tem uma solução. Desliga o servidor da tomada, cara. Se você estiver online, você está online. Você vai passar por provações. Pode ser que você não caia. Mas sim, vão tentar te atacar. Então você quer, tá 100%, desliga. Você quer que o seu celular não te recomende coisa? Desliga o celular. Não é porque ele está ouvindo, é porque senão ele vai fazer o papel dele. Então, assim, tem que tomar cuidado. E vazamentos, a gente tem um caso bem grande, assim, bem crítico, bem no comecinho da IA generativa, 2022, lá no finalzinho do ano, a Samsung, né? Que o pessoal da Samsung, uns engenheiros da Samsung colocaram documentos da Samsung dentro da OpenAI para ajudar a resolver algum tipo de problema, e esses dados simplesmente vazaram, assim, tinha como é que fala quando é segredo de negócio lá, não lembro como é que usa o termo, mas tinha informações sensíveis lá que é o que faz o jogo mudar para Samsung, por exemplo. Então, ficou na mão de todo mundo. Então, um pouco da responsabilidade do usuário de saber o que colocar ou não. Então, principalmente o que o Taylor falou é super importante. Poxa, eu tenho um documento da minha empresa, eu trabalho lá no iFood, tenho o dado do iFood, vou colocar aqui no meu GPT. Assim, desculpa, não. E aí eu acho que isso entra um pouco linkado com o que o Fernando falou agora há pouco, que é uma curadoria, uma mentoria, porque como é tudo muito novo, assim, eu tenho certeza que muitas das pessoas não sabem disso que a gente está falando aqui agora, que pode vazar dado. Eu joguei lá na IA. Ela está sendo usada para treinar esse modelo. Então, assim, acho que a mentoria, a curadoria ajuda bastante nisso, né? Aliás, Smiley, eu queria trazer novamente ao mundo mais próximo nosso, né? Porque não sei se eu não sou técnico de formação, eu acompanho a conversa, mas eu acho que tem algumas coisas que já começam a entrar um tema muito técnico, né? Então, tentando trazer de volta para aqui, eu queria aproveitar para pedir a tua opinião sobre os famosos prompts, porque, obviamente, um altíssimo percentual da utilização da inteligência artificial está focada em GenAI e ChatGPT. E, basicamente, o que a gente escuta, entende é que quanto mais a qualidade do prompt, melhor a qualidade da devolutiva, né? Porém, também fala-se que está surgindo uma nova profissão, que é o engenheiro de prompts. Então, assim, tão necessário esse tipo de nível de sofisticação? Ou simplesmente fazendo alguma série de iterações, você consegue chegar a uma resposta satisfatória? Eu tenho um caso real aqui que eu posso trazer que vai ajudar até a mostrar como isso é. Assim, eu acho que o prompt engineering é uma realidade, já tem um monte de empresas que estão contratando pessoas com esse nome, né, esse cargo, porque nada mais é do que um curador que conhece muito, né? Então, assim, é uma pessoa que conhece muito
e ela vai saber cada vírgula no lugar certo, porque parece que não, mas uma vírgula no lugar errado muda para IA. Mas o autodidata e o aprendizado ali, ele funciona. E aí o caso que eu trago real aqui, meus dois sócios não são do mundo de tecnologia, eles não são. A Lívia é farmacêutica de formação e trabalhava com administração hospitalar durante muito tempo, e o Gustavo, ele é um cara mais de financeiro, ele tem uma academia, então ele é um cara mais administrativo, assim, de empresa. E hoje são as duas pessoas que atendem os clientes em ajustes de prompt, em tirar o melhor da IA, de tanto que eles foram na tentativa e erro, treinando. Hoje são as duas melhores pessoas que eu tenho dentro de casa para ajudar os clientes com os prompts. São essas duas pessoas. Ou seja, é um caso não de machine learning, mas de learning humano. Exato. E assim, é muito na tentativa e erro, você vai aprendendo. E além da tentativa e erro, é óbvio que a gente não pode ignorar que é um algoritmo, é um sistema, então existem padrões, existem documentações. Então a própria OpenAI tem uma documentação super extensa de como que você consegue adquirir o melhor resultado de prompt dentro da OpenAI, do ChatGPT. Existe páginas e páginas te ensinando. Então, existem metodologias de utilização de prompt, por exemplo, uma que é bastante usada, que é o Few Shot. Então, assim, se você conseguir entender como que o algoritmo funciona, se você lê, querendo ou não, você está aprendendo alguma coisa. Então, não dá para jogar só para IA. Você também tem que ler um pouquinho das coisas para saber como que você extrai melhor. Então, um negócio que funciona muito bem com a IA é você exemplificar. Você bota no prompt o que você quer e você gera uma pergunta e resposta ali exemplificando o que você quer. Isso acelera demais a qualidade da resposta, assim, com técnicas super simples. Mas existem técnicas. E aí, eu, diariamente aqui, faz 1 ano e 8 meses que eu tenho empresa, o que a gente vê é, se as instruções ali, os prompts, eles não tiverem do melhor jeito possível, a resposta ela vai acontecer. Mas a chance de alucinar é quando a IA responde algo que eu gostaria que ela respondesse, né? Então chama alucinação. A chance de alucinar é grande. Principalmente, hoje a gente vê muito, no começo do GPT, o token ali para você criar um prompt era super pequeno, era de 4.000 tokens, então era muito pequeno. Você não conseguia colocar muita coisa. Hoje o GPT-4 Omni, ele tem 128.000 tokens de janela de contexto. Você consegue colocar páginas e páginas de livro lá dentro. Só que o que acontece? A IA, se ela tiver informações ambíguas, ela vai decidir o que ela vai usar naquele momento para gerar. Então, assim, você tem que ter um pouco de controle do que você está colocando e tem que ter um pouco de sanitização do que você está fazendo no prompt ali, para você ter uma qualidade legal. A gente pegou um cliente esses dias que ele estava, vou sair da Z, não quero mais, está respondendo tudo errado. Aí eu olhei o prompt dele, assim, ele simplesmente pegou um monte de frases desconexas de tudo e começou a jogar lá dentro. Aí eu falei, eu sentei com ele, eu peguei a janela assim, eu sentei e falei assim, vamos lá, sincero, assim, para mim, olha isso aqui, você entende o que está escrito aqui? Aí ele falou assim, na hora que eu coloquei, eu sabia o que era, agora eu não consigo entender. Eu falei, se você é humano, que tem o discernimento, consegue entender, consegue criar raciocínio, não conseguiu entender o que está escrito ali, você imagina uma máquina que vai ter que transformar isso. Então, assim, tem que ter a sanitização para que isso, de fato, aconteça da melhor forma. Mas estudo, tem um monte de estudo de prompt engineering da vida, das próprias... O começo é esse, a base é... Não, Smiley, vou pegar o gancho aqui e acho que isto vai vir assim como uma surpresa, um bônus para a nossa audiência. Taylor, coloca aí, por favor, você passou para a gente 2 aplicativos de prompts bem legais, o Prompt Perfect e o AI21 Studio, né? Coloca aí no chat aí para a nossa audiência. Sem dúvida. Ter acesso? É possível? É possível. Eu também faço bastante isso, tá? Às vezes eu uso um AI para gerar um prompt e aí peço para outro. Eu faço isso também, eu acho que ajuda bastante. Eu confesso assim, o fato da gente já ter programado, pelo menos para mim, me ajuda muito também. Por quê? Tem uma coisa que é meio óbvia. Você tem que dizer também o que você não quer. Não adianta você dizer só o que você quer. Você tem que ser claro, ó, não quero isso, não quero isso. E aí você... mas é exercício mesmo, no fim é exercício. Assim. Eu lembro que a primeira vez que eu usei foi em novembro de 22, tinha acabado de sair. O primeiro teste que eu fiz foi alguma coisa a ver com código mesmo, mais técnico. Mas depois que eu fui ver que ela era muito
era absurdo, assim, né, o leque de opções que você tinha. E aí eu assinei, ainda, tipo, em dezembro eu já assinei, porque eu falei, putz, isso aqui é muito bom. E aí a prática. E aí, no fim, você acaba meio que conhecendo como o negócio funciona, igual o Smiley falou. Então, o pessoal, uma formação farmacêutica, administrativa, são horas de interação com o prompt que vai fazer você ficar muito bom. Obviamente, se você tiver uma literatura, um curso, se apoiar num material, você já chega mais instruído, mas é algo que você tem que praticar, não tem jeito, né? E eu mesmo assim, eu fico pensando hoje, já criei o nível de dependência que eu falo assim, pô, se cair todas as AIs do nada, eu nem sei o que eu vou fazer para trabalhar mais, não sei como fazer, já perdi esse bonde aí, né? Mas é legal, vou compartilhar aqui, são AIs específicas para prompts, né, para você fazer um bom prompt ali. Você trouxe um ponto bem importante, viu, Taylor? Que assim, ó, eu vivendo isso diariamente aqui, se você me perguntar o que é mais importante para um prompt, se é explicar para o prompt o que ele tem que fazer ou explicar o que ele não tem que fazer, eu digo que o não é mais importante do que o sim. Porque o sim, ele já está lá. O sim é um campo vasto, assim. O sim está lá, ele sempre vai usar. Então, hoje, se me perguntar, o mais importante são os nãos. E tanto que quando a gente faz as entrevistas com os nossos clientes aqui, não existe eu não tenho self-onboarding hoje, porque a gente faz essas entrevistas para a gente tirar o máximo da IA. E eu acho que o ponto mais importante dessas entrevistas é o que você não quer fazer. O que a IA não pode fazer de forma alguma. Aí acho que ali começa a brincadeira. É super importante você dizer o que ela não tem que fazer. Legal. Taylor, vamos abrir para perguntas, se alguém da nossa audiência tem ou quiser fazer algum comentário, agradeceríamos muito, porque a nossa ideia é continuarmos, que esta seja a primeira de uma série de Mentors Labs de inteligência artificial. Então, qualquer comentário que vocês possam fazer, que nos ajude a criar conteúdo, vai ser muito bem-vindo. Exato. E depois todas essas ferramentas a gente vai compartilhar lá na publicação do vídeo no canal, tá? Da Abimem. A gente também coloca no comentário todas as ferramentas, tá? Para dar uma facilitada. Alguém do público quer fazer uma pergunta? Boa, André. Boa noite a todos. Eu acabei perdendo um pedaço aqui que tive que fazer uma reunião. Aí, não sei se o que eu vou perguntar, vocês já comentaram aí. Já tem alguma ferramenta que vocês têm usado de AI? Assim, transcrição de reunião, essas coisas assim, legais. Assim, tô fazendo uma mentoria. E aí grava a mentoria, já vem ali algumas transcrições e iterações com essa transcrição, né? Essa é a parte mais legal do Tactic. Eu uso bastante também Tactic. Tem uma administradora de condomínios, eu uso também para fazer ata do condomínio, né? Você fala assim, resume no formato de ata de condomínio, ele faz certinho. Né? E ajudou a gente bastante nisso. Agora, assim, nas mentorias, não sei ainda como eu usaria IA, entende? Acho que esse é o ponto para a gente explorar aqui. E a gente trocar, sabe? Como mentores. Qual IA que você usa nas suas mentorias? Por exemplo, hoje eu fiz uma mentoria de uma ideação. As meninas estão com uma ideia de fazer um brechó. Beleza, vou aqui no Google. Aí dei um Google lá, brechó. E aí vem um monte de coisa de brechó. E eu já tenho uma IA, que é a Mônica AI, que está integrada no Chrome. Então, qualquer termo que você busca no Google, ela já faz uma busca na IA dela, tal, já traz ali do lado, e aí já montou o mapa mental. Então, assim, isso aí me ajudou bastante. Falei, nunca tinha usado desse jeito. O Mônica AI para trazer ali do lado um mapa mental, já me ajudou a montar o que era, mandei para ela, falei, caraca, muito rápido, né? E aí, assim, eu pensei assim, ajudar na descoberta de produtos. A pessoa acha que ela vai criar a última cereja do bolo, né? Não, ninguém nunca fez isso que eu estou fazendo. Falei, cara, essa pergunta a gente ouve direto na mentoria. Como fazer uma IA para ajudar a trazer o empreendedor para o chão de novo, sabe? Vou dar qual o prompt que eu uso assim, para IA para poder ter. Me diz aí, quais são as aplicações de bazar online que fazem isso, sabe? Era mais ou menos nessa direção, sabe? No que vocês usaram para as mentorias.
Eu tenho uma dica aqui, que é um negócio que eu uso, inclusive, não por mentoria, que eu acabo não participando, mas eu uso bastante os assistentes da OpenAI, por exemplo. Então, o que eu tenho hoje? Obviamente, modelo pago. No modelo pago, você pode ter assistentes, então você pode criar um assistente, pode ter ilimitados assistentes ali. Esse assistente ele pode estar integrado com um documento ou não. Então, quando eu quero algo muito específico, inclusive eu tenho um assistente aqui que eu vou populando diariamente esse assistente. Então, esse assistente vira como se fosse uma pessoa de dentro da minha empresa, onde coisas novas que estão acontecendo eu vou colocando dentro desse assistente. Quando eu quero perguntar algo específico da minha empresa, eu vou lá e pergunto para esse assistente. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento da minha empresa. Então, por exemplo, para uma mentoria, talvez ter um assistente desse, onde antes da mentoria você consiga se preparar, colocar informações relevantes, documentos relevantes da mentoria dentro desse assistente. E aí tem a curadoria e enriquecimento, né? Você tem que ficar enriquecendo ele o tempo inteiro. Acabou a mentoria, vai para o assistente e joga essas informações novas dentro do assistente. E Essa aí, parte é legal, Samir. esse assistente, ele vai ser o assistente que vai conhecer melhor daquele negócio do que qualquer pessoa, porque ele vai ter muito dado que ele consegue consultar em milésimos de segundo, sabe? Eu uso bastante nesse formato aqui. É como se a memória não falha. Exato. Eu uso normalmente um diário de bordo, né? É um Google Docs que eu vou anotando as coisas durante a reunião. Aí anoto os cursos de ação, mas aquilo ali vira um material para o mentorado acompanhar também. Se você colocar esse documento dentro de um assistente, por exemplo, você pode pegar a ata de reunião, fez a IA transcreveu a sua reunião ali, você pode colocar, você pode ir para essa IA, para esse agente, por exemplo, e antes de uma mentoria preparar, peraí, nessa mentoria a gente vai falar sobre tal coisa. Vai lá e coloca 10, 20 linhas falando sobre o que é, e dá para ir usando no chat ali, real time, para ir ajudando e vai complementando. Funciona muito bem, tá? O Smiley, e se em vez de escrever, você simplesmente dá instruções de voz? Pode ser também. Claro. Pode ser também. E aí você vai ter um agente ali onde ela vai conhecer tudo do teu negócio. A minha agente hoje que conhece da minha empresa, é isso, vem coisa nova, eu coloco lá. Então, por exemplo, esse agente que a gente usa para fazer copy para o LinkedIn, ele conhece todos os copies que eu já fiz, porque eu estou populando isso todo dia. Então, a chance de ele repetir algo parecido com o que eu já postei é quase zero. Por quê? Porque eu falei para a IA que eu não quero repetir post, eu não sei, mesmo que seja de 2 anos atrás. E aí a IA, ela pode fazer um post muito parecido, mas se você olhar para os dois, você vai falar, é diferente. Pode ser que os termos usados são os mesmos, mas vai ser diferente. Então, dá para fazer muito isso, funciona muito bem, eu uso bastante desse formato, é bem legal, viu? Maravilha. Teve uma outra, deixa eu até partilhar aqui, é legal de trocar conhecimentos também, né? Então, tem uma menina que eu conheci há pouco tempo, Gabriela Sternberg. E ela tem, quer dizer, Thaís Sternberg. Ela tem uma IA, chama Elephant, com PH, elephant.ai, deixa eu até botar aqui, que é especificamente para reuniões de vendas. Legal. Então, ela já fala assim, qual follow-up você vai fazer, o que você vai mandar no e-mail depois, qual foi o sentimento, o cara tá quente, quais foram as objeções. Acho que é elephant.ai, acho que é assim. Sem T no final, Elephant. Elephant, isso. E agora ela está fazendo integrado ao WhatsApp, para como se fosse levar o teu WhatsApp para dentro do teu CRM, que é uma coisa que dá maior trabalho, né? Tu ficava pegando, anotando, pegando minhas conversas de WhatsApp com os clientes. Sim. E jogando para dentro do CRM. Sim. Vou botar o endereço direitinho aqui para ficar mais fácil para vocês aí. Robson? Não. Sim. Posso falar? Não tem o T. Eu acabei copiando errado. Elefante. Não tem o T. Ok. Robson, fica à vontade aí, cara. Bom, senhores, eu não tenho uma pergunta, mas quero dizer que todas as respostas me serviram aqui. E, achei bem legal mesmo. Ouvir a experiência de vocês já é assim, um auxílio muito grande, tá? Principalmente para mim, porque eu sou publicitário, né? Então, eu nem faço tanto uso, mas toda vez que faço, me surpreendo. E ouvindo vocês, eu entendo que o meu uso está muito aquém do que das possibilidades, né? Então,
muito legal. Eu vou voltar nesse vídeo depois para assistir melhor, com mais atenção e pegar mais essas dicas. Esse aí é um conteúdo que vai ficar interessante depois para a gente compartilhar. Então, Obrigado, Robson, mas deixa eu já ir avisando que a nossa intenção é criar uma série de, no mínimo, umas 2, 3 mais Mentors Lab, e aí mergulhando mais em as coisas, os assuntos que a gente está identificando que são relevantes para vocês, né, e para todos nós. Um fato interessante aqui, né? O André comentou que deu um Google. Tipo assim, eu não uso o Google sei lá quanto tempo, mas esse é um bom caso de uso. Em vez de usar o Google, use o AI. E geralmente os resultados são melhores. As buscas são mais rápidas. Eu lembro quando procurava no Google, eu tinha que abrir 6, 7 links. E tem um estudo que diz que até o início de 2026, ou seja, falta pouco, a queda do uso desses motores convencionais de buscas estão caindo 25%, por causa da ascensão das AIs, né? A OpenAI, ela tá saindo aí com o motor de busca dela, né? Que já falou que vai revolucionar a forma que a gente busca coisas na internet. Então, quando a OpenAI fala que vai revolucionar, a gente sabe o que vem pela frente. Então, mas eu acho que é o caminho natural mesmo. Né? Robson, você que é publicitário. Será que o Google não vai reagir? Ah, vai. Cara, o Google é muito grande. Eu sou Google maníaco, cara. Pô. Ô, Robson, você que comercialmente. Vou botar AI integrada no Google, cara, mas não vou sair do Google. Ô, Robson, você que é publicitário, cara, você vai nadar de braçada com o IA, viu? Ela ajuda bastante a tomar algumas decisões, a entender algumas coisas. Eu tenho o exemplo aqui dentro de casa, né? Quando eu decidi montar a empresa, o nome da empresa, o logo da empresa, tudo que eu criei da empresa, eu criei com o IA, tá? Então, o logo da empresa, eu criei um avatar para a empresa, eu criei o logo, o avatar e o nome. Eu usei o ChatGPT para criar o nome e usei o Midjourney para criar o logo e o avatar. Nesse meio do caminho, a gente fez um rebranding ali, então o que eu tenho hoje não é mais o que a IA criou, mas a empresa que criou, ela usou IA para ajudar a criar, porque foi um pedido meu. Eu falei assim, cara, você quer fazer esse rebranding para mim? Eu só aceito se você usar IA para te apoiar, porque a minha empresa é de IA e eu quero ter IA de ponta a ponta. Então ele acabou usando tonalidade de cor, quem decidiu o tom de cor, como que foi a IA. Ele só falou. Dá para alimentar, dá para você fazer o moodboard, dá para você definir tudo. Eu entendo isso. E no início eu tinha raiva, agora é que assim, eu acho que, na minha visão, eu comentei um pouquinho no começo aqui, eu acho que a gente tem que parar de ter medo que a IA vai tomar o nosso serviço, o nosso lugar, nossa ocupação, e usar a IA para ficar de ser o copiloto. Então, assim, não, peraí, a IA, eu falei esses dias no outro papo que a gente teve, só eu, o Fernando, a Val e o Taylor, que assim, a IA não vai tomar o serviço de ninguém. A pessoa que está usando IA melhor do que você vai tomar o seu serviço. Não, é isso. Mas você, como profissional, é lógico que você acaba abrindo para não profissionais fazerem. Mas você, como profissional, tem que prestar atenção, porque o seu conhecimento pode te levar a fazer um trabalho melhor do que qualquer um. Sim, mas quer ver? Tem um exemplo que eu e o Taylor, a gente da parte técnica, né? Então, o Taylor vai saber certinho do que eu vou falar. A IA gera código. Você pode pegar o meu filho e pedir para criar um jogo, a IA vai gerar um código. Esse código, na maioria das vezes, ele vai funcionar. Ele é o melhor código do mundo? Provavelmente não. Então, você tem que ter o conhecimento para saber se aquilo ali está do jeito certo ou não. Ela vai resolver o seu problema, só que às vezes ela vai resolver um problema de agora e vai gerar um problema para o futuro. Então, ter esse nível de conhecimento, que eles falou, vai dar possibilidade para outras pessoas entrarem, com certeza. Mas nada vai ganhar da curadoria. Então, se você tem muito conteúdo na cabeça, a tua curadoria é o que vai te diferenciar da outra pessoa. Então, você está usando a IA melhor do que essa outra pessoa. De toda forma, por exemplo, eu que faço gestão de desenvolvedores mesmo, eles têm que usar copiloto de AI lá, porque é muito melhor também você revisar código do que criar do zero. Então, de toda forma, você ganha 20%, 25% de produtividade, 30%. Então, não tem o menor sentido você dizer, não, eu faço melhor, então não vou usar, porque aí você perde tempo. E aí, eu acho que a questão da produtividade aí é o game changer, né, da AI, porque em todos os ramos, assim, o seu contador que vai precisar usar,
E aí... Existe uma corrente que fala do consumo de energia maior com AI, né? Mas aí o cara, ele só olha um lado, ele não para ver o tempo que se ganha, né? Então, eu acho assim, terrível as pessoas fazerem dessa forma, né? Só para supervalorizar o que pode ser ruim, sem Sim. parar para olhar para o que pode ser muito bom, entendeu? Então, o ganho de tempo é uma economia de energia também, né? Então, só Sim, para isso aí, quando a gente abre muito, temos várias discussões, né? Porque assim, a empresa que mais valorizou por causa de AI é na ponta, que é o hardware. Então foi a NVIDIA, né? Então a gente está falando nem de OpenAI, nem das Big Techs, do Google, da Microsoft, dessas empresas. A gente está falando de quem produz o hardware, de quem está fazendo os processadores que trabalham da melhor forma com esse monte de informação e tudo mais, né? E a tendência é isso ir barateando, né? Então, a lei de Moore aí ficou para trás, cada vez mais. A gente está tendo mais capacidade de processamento e armazenamento, mas é um ponto importante também, essa questão da energia. Existem várias questões também sobre ética, né? Sobre, você imagina isso sendo usado em larga escala no meio jurídico, como é que vai ser a tomada de decisão ali? Muita coisa depende da jurisprudência. Então, existe também esse outro lado aí que a gente abre a discussão, pode ser até um insumo para os nossos próximos Mentors Lab da série aí, né, Fernando? isso aí. Um ponto importante é que a relação humana, né, a inteligência artificial nunca vai substituir, né? Então, quando a gente está falando numa mentoria, né, num trabalho de mentor, você vai ter ferramentas para definir qual o melhor caminho de aprendizado no Coursera, no LinkedIn, para que o teu mentorado possa se desenvolver. Você vai ter ferramentas de gravação, de acompanhamento, de schedule, né, de agenda, com você, o mentorado, ou para até otimizar o diário de bordo, né? Então, assim, o papel do mentor, ele vai poder olhar todo esse cenário aí, esse portfólio, né, de ferramentas que vão surgindo aí no dia a dia e ir puxando no dia a dia o que vai melhorar, né, a mentoria. Só que o fator humano, né, não só nessa função, mas em todas as outras, sempre vai existir. Então, acho que é aquilo que o Taylor falou, né, você tem que estar mais preparado para poder usar em todas as suas profissões. Valéria, eu só para fechar aqui pelo meu lado, eu vou colocar aí uma ideia ousada e quem sabe eu tenho uma provocação. Uhum. Você acabou de definir uma utilização da inteligência artificial para a produtividade do mentor. Uhum. Eu vou ousar colocar aqui uma ideia, que é a seguinte: e sim, a gente desenvolve aqui in-house uma certificação de mentor em inteligência artificial. E preparamos aqui um curso aqui internamente para os nossos associados. E acompanhamos isso com uma certificação para que eles possam mentorear outras pessoas em utilização de inteligência artificial como uma ferramenta de produtividade. Estou falando besteira? Olha, é uma coisa que seria bem útil, né? Você vira uma verticalidade, né? Vira uma verticalidade. Super interessante. Bom, pessoal, Do meu lado, pessoal, tranquilo, acho que fechei aqui. irmos para as considerações finais mesmo. Então, assim, o objetivo hoje era trazer alguém referência, que construiu um produto, que usa isso no dia a dia. Acho que foi bem enriquecedor. Então, muito obrigado, Ismael, pelo seu tempo aí, Maravilha. por compartilhar o conhecimento. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Eu mesmo aprendi bastante coisa aqui. Espero também ter contribuído com conhecimento aí para vocês. Como eu falei, todas as ferramentas que foram divulgadas aqui, vou compilar, passar certinho para a Val, para na hora de subir o link do vídeo, também ter lá como guia de bolso ali para o dia a dia. O Robson que está aqui, que nos assessora aqui no marketing da Abimen, a subir vídeo, a preparar os convites. Então, obrigado aí também, primeiro aí, né, pela participação, apoio, né, e também pelo apoio que ele está dando aí para a gente. Claro, pode contar comigo. E a gente vê bem aí, antes da publicação, o que puder mandar de especificação para a gente alimentar lá, para
melhorar a busca. Perfeito. Muito obrigada, Ismael, pela informação aí compartilhada, por esses momentos aí de troca, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Eu que Ó, um agradeço. pouquinho que eu aproveitei foi muito bom. Agradeço o convite, assim, foi ótimo, assim, eu gosto demais de falar sobre isso, assim, é o meu dia a dia e eu adoro falar sobre isso. E eu queria deixar no finalzinho aqui para falar um negócio para vocês, que no meio do caminho o Fernando falou um negócio, até anotei para não esquecer, de criar ter uma curadoria para ajudar os mentores a ter mais acesso à IA, para ter a curadoria, poxa, para esse tipo de situação, essa IA é legal, assim, então eu estou me colocando à disposição aqui para ajudar a criar, e aí eu até vou instigar um pouquinho mais, assim, ó, vamos criar um assistente virtual com IA junto, onde a gente popula essas coisas e os mentorados, os mentores aqui consigam consultar de forma de assistente virtual mesmo. Então, vamos fazer isso junto, eu ajudo vocês, acho que vai ser bem legal. Muito obrigado. Tá gravado, hein? Tá gravado. Ó, isso é legal. Show de Gostei. bola, É pessoal. um valor nosso, né? A gente partindo da ABNEM criar essa ferramenta aí, assim como uma preparação para os mentores. A gente faz junto, a gente desenha junto. Super, super apoio aí vocês, e acho que a gente tem que difundir IA e, que nem o Taylor falou assim, tem que usar. Eu sou um grande defensor e assim, não é só defensor, eu uso diariamente muito, assim, o que o Taylor falou, se a IA morrer hoje, eu não sei o que eu faço, acho que eu não consigo nem fazer miçanga para vender na praia, porque eu ia perguntar para a IA como é que faz, então não tem como. Boa, pessoal. Acho que com essas considerações aí a gente encerra o Mentors Lab. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Muito Valeu, grato tchau. aí por tudo.